de Assis Brasil, nascido em 1945, no século XX, com aproximadamente uns 20 livros. Não sei como é que deu para fazer isso, tanto, né? Tanto livro. E trabalho como professor na PUC do Rio Grande do Sul, professor de literatura e professor de criação literária. Acho que a minha vida pode ser resumida nisso. A minha infância não foi particularmente extraordinária ou sequer feliz, porque tinha um irmão mais velho, meu irmão mais velho logo em seguida saiu de Estrela e veio estudar em Porto Alegre, e eu fiquei um pouco de filho único e bastante protegido, aliás, muito protegido. Foram momentos realmente assim, muito interessantes, porque como não havia muitas atrações, de resto as cidades pequenas não tinham, né? Hoje a pessoa tem dentro da sua própria casa, né? Basta estar com o computador ali, está ligado no mundo. Isso não havia, então Estrela representou para mim um momento para ler, até por falta de outras opções, porque não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, ou porque era perigoso, ou porque sujava, ou porque era caro, enfim, eu disse, bom, então é assim, então eu vou ler, né? E interessante, há algum tempo atrás eu estava me lembrando que eu cheguei a escrever algumas coisas da Estrela, me lembro disso. E eu acho que eu nem poderia ter escrito Videiras de Cristal não fosse essa minha experiência da colônia alemã e da alma do colono alemão, essa coisa, né, que a gente, por vezes, assim, tão cheio de limitações. Teve um fator aí que foi preponderante, que foi o fato da minha madrinha me dar presentes de livros. E me dava de uma forma um pouco caótica, e era porque ela morava perto de uma livraria, então era o que o rapaz lá da livraria dissesse para ela levar. Eu tenho 2 ou 3 desses livros e foram muito importantes para mim. Quando eu ganhei o prêmio literário, eu achei que estava tudo terminado ali, quer dizer, eu tinha chegado ao máximo na literatura e tal, né? Concurso de redações escolares da Secretaria de Educação do Estado, 1956. Bom, quando eu ganhei isso, eu achei que, disse, bom, mais do que isso, eu não posso atingir. Então, aos 12 anos, por aí, eu abandonei a literatura. Passei a me interessar por outras coisas. A astronomia foi algo que me ocupou bastante, né? Interessante. Até hoje eu gosto, eu tenho telescópio, essas coisas. E até pensando isso retrospectivamente, por que isso? Né? Eu percebo que por ali está aquela coisa de fugir do mundo, né? Ir para as estrelas. Eu acho que tinha um pouco isso, né? Porque ali ninguém podia me fazer mal, nem eu podia fazer mal a alguém. As estrelas, os planetas, enfim, estavam ali para contemplação, né? E nos momentos que isso acontecia, eu me abstraía desse mundo. Eu cantava num coral de igreja, e nós tivemos na inauguração de uma igreja, que é a Igreja Pão dos Pobres. Convidaram um pequeno grupo da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para tocar junto com o coral. Do meu lado ficou um músico chamado Roberto Bastos André, tocando violoncelo, exatamente do meu lado. E eu fiquei impressionado com a sonoridade. O violoncelo tem quase uma voz humana. E no dia seguinte, eu já procurei este músico, hoje é falecido, fui lá na casa dele e comecei já a ter aulas. Pronto, comprei o violoncelo, estudava muito. Aí, quando eu entrei na universidade, ao mesmo tempo, a Orquestra Sinfônica estava fazendo uma seleção de músicos. E eu então me candidatei e entrei. E fiquei 15 anos lá, como músico. Acabei me formando, né, em Direito. Pois é. E advoguei durante 2 anos, mas aquilo era
uma tragédia ambulante. Quando eu percebi que não dava mais, eu então acabei com o direito e não vou mais trabalhar nisso como advogado e vou ficar com música. Mas aí, lentamente, a literatura voltou. Voltou de uma forma que eu não esperava. Né? Eu tinha tudo aquilo latente. Eu precisei ficar um período em casa, numa convalescença. Então, me ocorreu, enfim, começar a escrever alguma coisa. Que eu digo que os meus alunos de criação literária devem evitar, quer dizer, eu pus um papel em branco na máquina e comecei do nada. Tá? Acabou sendo meu primeiro livro. Um Quarto de Légua em Quadro. Saiu em 1976, já, portanto, há muito tempo. Eu não tinha muita esperança. Mas aconteceu que ele foi aprovado pelo Instituto Estadual do Livro, na época dirigido pela Lígia Verbuck. E a Lígia mandou uma carta para eu ir lá conversar com ela. Eu fui lá conversar, ela me disse então que tinha sido aprovado. Eu disse, mas que coisa interessante, eu não pensei que ele tivesse qualidade alguma. Depois, o outro livro foi quase uma provocação do editor do primeiro, foi Carlos Zappel, editor do Movimento, ele me disse, mas tu vai ficar como escritor de um livro só, isso aí não fica bem e tal. Eu disse, bom, vamos ver. Aí, até com ele me viu certa vez falando alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, sobre o passado do Rio Grande do Sul, aí ele me disse, por que não escreve sobre isso que tu está falando? Eu resolvi aceitar a proposta e fui adiante, aí então saiu o segundo. Hoje eu percebo que meus alunos de criação literária, meus jovens alunos, eles são determinados, eles querem ser escritores. Disseram nem que eu vá abrir mão de tudo, mas é isso que eu quero. Né? Gente, portanto, que já está determinada a isso. Acredito que isso ocorre porque já existe um certo ambiente para um escritor considerar profissional, considerar a si mesmo como profissional. Eu entrei para a PUC dando aulas no curso de Direito. Passei a dar aula em 75. Tá? E durante esse primeiro ano lá, eu já comecei a escrever o meu livro. Depois foi publicado em 76. Então, lentamente, no início da década de 80, eu fui assumindo algumas turmas lá na Letras, e aquilo foi indo quando eu estava só com turmas na Faculdade de Letras. Eu tenho um orgulho meio falso disso. Na verdade, são pessoas que queriam ser escritores de qualquer maneira, né? Então, esse meu orgulho, assim, tem uma certa ponta de dizer, não é bem assim. Algumas coisas que eu levei muito tempo para aprender sozinho, hoje eu posso dizer aos meus alunos, olha, algumas questões técnicas, né? Olha, experimente fazer assim. É tão simples, então tá pronto, é isso, compreende? Quer dizer que a gente tem condições de fazer isso. Hoje, não se admite mais aquele assim, ignorante iluminado, aquele sujeito, né, que não sabe nada do que faz e o que faz é genial. Né? Isso, em todas as artes, é assim. Quer dizer, literatura é igual. Os escritores hoje estão saindo da universidade. Quer dizer, eles são da universidade, de um modo ou de outro. Né? Quer dizer, eles ou são professores, ou dão cursos livres de criação literária, ou tem um trajeto acadêmico que depois abandonaram em certo momento, como é o caso do Milton Atum, por exemplo. Né? Então, hoje é preciso que o escritor saiba discutir a sua obra. Eu tenho um livro do qual eu tenho uma recordação muito viva, muito intensa e muito boa do período da escrita, que é As Virtudes da Casa. Foi um momento em que eu, de certo modo, descobri
questões estruturais do romance que me deixaram muito contentes, né? Algumas questões técnicas, como, por exemplo, o cruzamento de focalizadores diferentes, de 3 focalizadores, e também uma coisa emocional, enfim, né? Então, porque me parece assim paixões e coisas épicas, aquelas coisas que se passam num passado mitificado, né, do Rio Grande e tal. Então, as virtudes da casa têm isso aí. Foi um momento em que eu me permiti uma grande audácia, que hoje eu já não faria isso, mas enfim, foi tomar um tema que era um tema de Ésquilo, Agamenon, não é? E passar o Agamenon para fazer uma leitura atual do Agamenon. Ele inaugura um outro momento na minha literatura. Eu era um escritor ali pelos 50 e alguma coisa, né? Eu poderia ficar fiel aos meus leitores, tá? Que me liam bem, digamos assim, um livro expressivo, interessante, e me acomodar naquilo, mas é que aí eu não... não é bem isso que eu quero, né? Então vamos começar tudo de novo, e de fato eu comecei como se fosse tudo de novo. Eu tinha muito aquela coisa, será que o meu leitor vai me entender? Então eu baixava e dizia, não vai me entender. Agora, a partir do pintor de retratos, eu disse, não tem porquê isso, né? Eu vou escrever realmente o que eu quero. A partir do pintor de retratos, meus livros se tornaram mais difíceis, digamos assim, né, para o leitor. Eu fui atrás da história fui atrás da pessoa do Nadar, né? Eu fiz coisas assim, como fui no Museu Nacional de Fotografia, Museu Francês de Fotografia, que fica numa cidadezinha chamada Bièvre, perto de Paris, bem próximo de Paris, depois de Versalhes. E eu fui lá porque eu queria ver a máquina fotográfica do Nadar, pronto, uma delas, tá? E queria sentir aquilo, como é que era, como é que aquela geringonça, aquilo que ele conseguiu fazer aqueles retratos absolutamente maravilhosos, né? Como está na capa do pintor de retratos, aquele retrato da Sarah Bernhardt, por exemplo, né? Como é que... Então, mas essa coisa não aparece no livro. Então eu tive assim, que saber muito para quando viesse a usar um itemzinho qualquer, o leitor percebesse que aquilo é algo relevante e algo bem conhecido. Existe, não um padrão buscado, mas um padrão que acontece. E esse acontecer, ele pressupõe conhecer bem aquilo que eu vou escrever. Mas não é só conhecer, porque diz assim, escreva sobre aquilo que conhece, né, o chavão. Mas não é só isso, também escreva sobre o que gosta, por aquilo pelo qual se apaixona. Claro, eu tenho um momento que eu vou atrás daquilo tudo, daquele mundo, daquele universo que eu pretendo passar para o meu leitor. Mas aí tem um trabalho posterior que é de esquecer o pormenor e ficar só com o imaginário daquilo, né? Quer dizer, o que restou de tudo isso que eu li, o que foi mais importante. E não é tanto assim de escrever, de anotar coisas para usar depois, né? Porque eu prefiro ficar com o imaginário, quer dizer, do que eu me lembro daquilo. Daquilo que eu me lembro, portanto, aquilo que eu considero mais importante, claro, aí eu distribuo o material, enfim, faço um projeto, né, que é para não perder tempo, é só para isso. Eu acredito que há quem possa partir da tela do computador em branco e sem problema, escrever um livro ótimo, isso aí não há problema nenhum, isso admito, isso é perfeitamente possível. Mas há outros que não, no meu caso, né, eu preciso estar com as coisas razoavelmente claras dentro de mim, né? Eu preciso saber como vai terminar o livro, isso eu preciso saber.
Senão eu não sei nem como começar. Não posso deixar ao acaso personagens. Essas personagens têm que existir. Não dá para criar uma personagem por impulso, né? Porque senão essa personagem vai estar só servindo à questão da narrativa da história. E vai ficar uma personagem sem consistência. A personagem central, claro, é a mais trabalhada, etc., né? Mas as outras também devem ser, mesmo que elas apareçam pouco, né? Precisam aparecer bem, né? Então eu preciso saber que lá pela metade do livro, mais adiante, vai aparecer personagem tal, né? Então essa personagem precisa já estar preparada para ela não ser uma surpresa, uma personagem que o leitor vai se dar conta, assim, bom, mas agora para resolver esse galho inventou uma personagem que vem, não funciona. Na verdade não são, viu? Não são. Mas tudo bem, a história não me interessa como objeto de engajamento assim, intelectual e tudo. Não é isso. Eu quero escrever um romance. Isso do romance histórico, bom, é um gênero que está se praticando bastante. Parece ser um gênero da pós-modernidade, né? E como eu disse, isso era uma coisa que me incomodava, mas atualmente não me incomoda mais. Eu acho que o pocket tem várias virtudes, né? Se é uma coisa bem feita, atenção, feita com seriedade, respeitando o texto original, com uma tradução autêntica, uma tradução legal, né? Então o pocket realmente é muito jeitoso, né? Tanto que, né, eu próprio tenho, né, o Breviário das Terras do Brasil, saindo pela LPM em pocket, e possivelmente outros vão sair em pocket, né? Eu gosto muito porque ele é mais barato e atinge um número muito maior de leitores, né?